A supremacia de Cristo, nosso título para o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é sobre esta supremacia de Cristo. Vamos continuar sendo abençoados pelo livro de Hebreus, nas Escrituras, Novo Testamento, hoje focando do verso 4 a 14, no capítulo 1. Hebreus 1, 4 a 14. Antes de lermos esse texto de Hebreus, Hebreus você encontra da metade ali do Novo Testamento para frente, a carta aos Hebreus. Nós vamos focar no capítulo 1, mas antes quero frisar um verso, que é o verso que podemos tomar como um verso que representa bem a mensagem toda de Hebreus. Diz assim o verso 3 no capítulo 1. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. E agora nós vamos focar do verso 4 ao 14, mas vamos começar com o verso 1 e recordar todo o contexto aqui do escritor. Vamos ler a partir do verso 1. Que a palavra de Deus seja recebida por um coração aberto dentro de você nesta manhã, dentro de você individualmente e dentro do coração desta igreja. Ouçamos a palavra. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu serei seu pai, e ele será meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos, e dos seus servos clarões reluzentes. Mas, a respeito do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? O verso 4 diz:
depois de dizer que o Filho assentou-se à altura, à direita na majestade, nas alturas, diz que tornou-se tão superior aos anjos. Verso 4. Tão superior quanto o nome que herdou é superior ao deles. E esse texto é um texto rico de citações do Velho Testamento, especialmente os Salmos. O verso 5 diz, falando de Jesus Cristo, algo que ele jamais disse a um anjo: tu és meu filho, eu hoje te gerei e outra vez eu serei seu pai e ele será meu filho. Esta é a palavra do Senhor. Um carro superior, a maior parte de nós, a cada, quem sabe, 3, 4 anos, troca de automóvel, porque é nos dito que o que temos se tornou inferior, e no mercado é oferecido agora um modelo superior. E nós, então, vivemos a vida com automóveis, sempre nessa dinâmica do carro superior, assim como em relação a muitas outras coisas em nossas vidas. Esse conceito de superior está presente em nossa existência, em nosso ser, na realidade em que vivemos. E o texto aqui é um texto que trata desta força comparativa superior. Do verso 1 ao verso 4, é-nos apresentado Jesus Cristo, Deus encarnado, como a revelação conclusiva, a última e final fala de Deus, na verdade, o ápice da fala, da revelação de Deus à humanidade. Versos 1 a 4. Agora, do verso 4 a 14, nosso foco nesta manhã vai falar dele como superior a anjos, a superioridade dele diante dos anjos. Mas é importante notar que estes versos, como eu já disse, são recheados de citações do Velho Testamento, especialmente Salmos. É citado o Salmo 102, o Salmo 45, 104, 110, todos esses salmos, além de um texto de Deuteronômio e também de 2 Samuel capítulo 7. Mas enfim, é um texto então cheio com diversas citações do Velho Testamento, mas todas as citações referentes à promessa messiânica, a promessa do Messias que está no centro do Velho Testamento, esta realização com a chegada deste personagem, o Messias tão aguardado em Israel. E para entendermos esse texto, então, nós precisamos ter em mente este conceito messiânico no Velho Testamento todo, desde Gênesis até os profetas. Deixe-me apenas recordar alguns versos para nortear nosso coração e mente quando nós olhamos para esses versos e lembrarmos então que esse texto vem de uma linhagem messiânica, de promessa do Messias. Já na criação, logo depois da queda do ser humano, quando Deus conversa ali com Adão e Eva, naquele momento tão triste, Deus faz algumas colocações, mas também entre coisas difíceis, Deus faz uma grande promessa. Gênesis 3,15 diz: porém inimizade entre você e a mulher, falando da serpente, o diabo, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O diabo haveria de ser um instrumento em levar Cristo à morte, ferir o calcanhar, um ferimento não fatal, definitivo, porque Jesus Cristo ressuscita, mas Jesus Cristo haveria de ferir a cabeça da serpente, a semente da mulher, mais literalmente aqui este texto, haveria de ferir a cabeça da serpente. Então, já na criação, ou melhor, depois da criação, quando da queda do ser humano, a grande promessa. Passado, então, tempos, chegamos à época de Abraão, quando Deus começa o movimento para realizar esta grande redenção e promessa, e surge a figura de Abraão. Abraão, aquele que Deus chamou,
tirou-o do seu meio para constituir ele o grande povo, o povo de Israel, de onde viria Jesus Cristo. Por isso a promessa a Abraão é tremenda. Em Gênesis 12, de 1 a 3, diz, estou falando agora a Abraão por volta de 2000 anos aí antes de Cristo, 2000 antes de Cristo. Deus chama Abraão e faz esta promessa a ele: farei de você um grande povo, eu o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Que promessa tremenda para um homem lá na Mesopotâmia, 2000 anos antes de Cristo. Você será famoso, você vai abençoar todos os povos da terra. Isso se daria através do Messias. Ainda no livro de Gênesis, na terceira geração após Abraão, nós lemos no capítulo 49 em Gênesis, Jacó, um dos patriarcas então de Israel, abençoando os seus filhos. E quando ele fala a Judá, o filho Judá, ele diz no verso 10, Gênesis 49, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Que palavra tremenda para dizer para alguém lá dentro de um contexto familiar ainda que agora Jacó já com 12 filhos, uma família enorme, mas apenas uma família, e uma palavra tremenda a um dos filhos, e é chamado de, também ainda não li, mas é chamado no contexto de leão novo, Jesus Cristo, leão de Judá, de onde viria aquele a quem o cetro, símbolo da autoridade real, pertence, e a ele as nações obedecerão. Tremenda palavra para um simples homem ali, naquela época. Passam-se os anos e, na verdade, séculos. Chegamos aí por volta do 1000 antes de Cristo, o reinado do rei Davi. Agora Israel já é um povo com terra fixa e com um rei, o grande rei Davi. E nós vamos encontrar Davi citado nas Escrituras muitas vezes, muitos salmos falam dele, mas vamos ver que muitas aplicações e palavras sobre Davi, ou dadas a Davi, referentes a Davi, jamais seriam realizadas em Davi, e nem poderiam ser realizadas num homem comum, mesmo que fosse o melhor dos reis. E é uma palavra do profeta Natã, com diversas colocações, em 2 Samuel, capítulo 7, verso 16, tem esta colocação, entre outras: quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. Deus falando através do profeta. O seu reino permanecerão, a dinastia, o reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Então aí apenas umas demonstrações de como o pensamento messiânico está no Velho Testamento, nas Escrituras, e há muito mais, para entendermos o que o escritor de Hebreus está fazendo quando ele cita os salmos, especialmente os salmos que são salmos messiânicos. E aí então é que ele vai falar desta superioridade de Cristo sobre os anjos. Então encontramos aqui este fator superioridade, é um fator central, fator superioridade. E vai dizer que ele foi, Jesus Cristo, assentou-se na majestade, nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos. Tão superior aos anjos. E aí ele continua explicando esse tão superior, de uma forma exclusiva, quanto o nome que herdou é superior ao deles. E este segundo superior poderia ser traduzido melhor com uma expressão mais excelente. O nome que herdou é mais excelente do que
deles, dizem aí os versos 3 e 4 do nosso texto. Então, é estabelecida essa superioridade de Jesus Cristo, e ele vai dizer, inclusive citando o Salmo 2, que é um salmo messiânico, a qual dos anjos alguma vez Deus disse, tu és meu filho, tu és meu filho. Nunca aconteceu isto. Então, esta superioridade de Jesus Cristo é estabelecida diante dos anjos. Por que ele vai mexer com anjos aqui? Porque é importante entendermos o período chamado intertestamentário, o período que fica entre o Velho Testamento e o Novo, e cobre um período aí de 400 anos. Enquanto nesses 400 anos o Messias é aguardado. Mas algumas coisas acontecem no pensamento de Israel, nas suas doutrinas e teologia, e também, paralelamente, na cultura religiosa popular. Anjos compõem um fator muito discutido, muito falado, e muitas coisas são ditas ali pelos pensadores, os rabinos, sobre os anjos, coisas corretas, mas também há extrapolação que vai além do que as Escrituras nos dizem. Bem, os anjos eram vistos como mediadores da primeira aliança, aquela que Deus deu através de Moisés ao povo de Israel. Por isso eles eram vistos com uma grande importância como mediadores. Deuteronômio no capítulo 33, quando Moisés, ali já no fim da sua vida, faz o seu cântico, e ele fala de que quando ele esteve no Sinai, recebe a lei de Deus, então Deus veio com as suas miríades de anjos naquele momento tremendo ali, naquela apoteose. Enfim, então os anjos como esses mediadores da revelação, mas também entendido que os anjos eram os guardiões de Israel, na nação do povo de Israel. Também começou a se entender que então os anjos, se eles mediaram a primeira grande pacto, revelação através de Moisés, eles seriam também os mediadores ou aqueles que trariam a era vindoura. A história é vista então nas Escrituras e pelos judeus como dividida em dois momentos, a primeira era e a era por vir, a era vindoura, a era do Messias. Então os anjos trariam, e depois surgiu um misticismo também do chamado anjo da guarda, como alguém particular, um em particular que eu tenho comigo. É verdade que as Escrituras falam dos anjos nos servindo de alguma forma, mas esse conceito de um anjo específico, com um nome específico que foi colocado para cuidar de mim especificamente, isso extrapola as Escrituras e leva até um misticismo de se tentar ter até um relacionamento, descobrir esse anjo e daí por diante. Mas enfim, lá estava então o povo de Israel, na chegada de Jesus Cristo nesses tempos, com uma grande visão, entendimento de anjos, alguns entendimentos corretos e alguns não corretos. Por isso, quando o escritor escreve aqui aos Hebreus, ele vai falar dos anjos. A quem é que o autor de Hebreus escreve? Pelo texto, sabemos que as igrejas, que são diversas igrejas que recebem esta carta, eram compostas de judeus, mas judeus que tinham uma grande influência do pensamento grego. E então ele escreve a gente que pensava muito em anjos. Como ele trata tanto dos anjos aqui, fica implícito que havia naquelas igrejas um foco fora daquilo que seria correto nos anjos, uma fala muito grande sobre anjos, mas é fácil de entender porque eles pertencem a essa cultura judaica e esse pensamento religioso judaico, onde os anjos adquiriram este lugar tão importante. Por isso, então, ele vai trazer os anjos para as suas colocações aqui em relação a Jesus Cristo. Quem são os anjos? A Bíblia nos diz que são criaturas que Deus então criou assim como criou a nós, mas não são como eu e você. Eles têm peculiaridades que nós não temos e nós temos algumas que eles não têm. Mas são anjos, são personagens que são mensageiros. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Eles então são aqueles que trazem uma mensagem ou fazem a obra, são agentes de uma obra de Deus.
Enfim, aí está a figura dos anjos, e na atualidade nossa, há uma certa ênfase em anjos. Você pode encontrar livros, há uma mística toda presente aí sobre anjos para muitas pessoas. Tempos atrás houve uma busca, uma ênfase do anjo da guarda, e você se relacionar com ele, etc. Enfim, aí estão os anjos, e porque ele vai mexer com os anjos, e como os anjos servem como um comparativo para falar de Jesus Cristo. E ele vai dizer o quê? Que o nome que Jesus herdou é superior aos dos anjos. Como os anjos tinham uma importância grande na mente dos leitores, é uma referência adequada para se apresentar quem Jesus Cristo é. Vocês entendem que os anjos têm um grande lugar. Deixe-me dizer, Jesus Cristo tem um nome superior, um nome. Agora, deixe-me lembrá-los que nome na cultura hebraica não era algo como é para nós. Na nossa cultura, nome é apenas para o quê? Para distinção. Não é muito diferente do número da placa de automóvel. É só para nos separar um do outro, identificar um com o outro. Mas nome na cultura hebraica era muito mais que a mera distinção, era uma definição de quem a pessoa era. As pessoas dão nomes aos filhos, nem olham o significado, também não importa. Não tem um pensamento mais profundo, achou o som bonito, ou é o nome de alguém famoso que gostou, dá um nome para o filho. Não era assim na cultura hebraica, era muito mais pensada, a reflexão era mais profunda. O nome era dado no nascimento pelo que se esperava que a pessoa viesse a ser, ou por algum acontecimento principal que se desse ali no princípio da vida. E às vezes o nome era mudado no decorrer da história, e a pessoa adquiria um nome que identificava, ou melhor, definia melhor quem ele era. Alguma coisa do seu caráter, dos seus hábitos, etc. Então, quando se fala em nome aqui, vamos lembrar deste sentido de nome para esses leitores aqui. Nome como aquilo que não simplesmente distingue, mas como aquilo que define a essência. E ele vai dizer que ele recebeu um nome superior aos dos anjos. Este nome é tremendo. No verso 2 diz que o universo foi feito através dele, deste que tem este nome. O verso 10 também que nós lemos fala dele como Criador. É um nome, que nome é este? É o nome Filho, Filho. E quando ele fala, logo no início do capítulo, sobre tem nos falado através do Filho, no hebraico, no grego, a língua que foi escrita este texto, não há realmente tem nos falado filho, isto é, esta última fala não foi como dos profetas, seres humanos, foi uma fala filial, daquele que tem a categoria filho, 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 então de Deus, mas de uma forma exclusiva. Nós todos somos em Cristo filhos de Deus. Os anjos também são chamados como filhos de Deus, nesse plural, nessa variedade, nessa multiplicidade. Mas quando se refere a Jesus Cristo, e basta olhar esse texto, está falando de filho num sentido singular, único. Este nome que só Ele tem, e é um nome tremendo, é superior aos anjos. É nos dito aqui que Ele é o primogênito. Não no sentido de, realmente Jesus é o primeiro que nasceu. A palavra primogênito tem esse sentido realmente daquele que primeiro nasceu. Mas na cultura hebraica, como o primogênito tinha uma primazia sobre os seus irmãos, inclusive ele era o herdeiro de todas as coisas, passou-se a usar também o termo primogênito toda vez que queria se dar a alguém a primazia. O primeiro lugar, acima e distinto de todos. É nesse sentido que ele é chamado de primogênito aqui. Aliás, quando nós lemos esse texto, precisamos prestar atenção, porque ele vai tocar em ângulos diferentes, momentos diferentes de Jesus Cristo, Filho. Em algum momento ele vai falar de Jesus Cristo pré-encarnado, como Criador. Ele vai falar em alguns momentos como encarnado, a experiência dele de passar por este mundo, morte e ressurreição.
Aliás, quando diz eu te gerei, sabemos por Atos 13 que esse dizer de Jesus Cristo ser gerado tem a ver com a ressurreição dele. Então nós temos Jesus Cristo pré-encarnado nesse texto, como Deus eterno Criador. Nós temos também Jesus Cristo encarnado na sua humilhação e nós temos também Jesus pós-encarnado na sua vitória e governo eterno. Tudo está aqui nesse texto. Eis o nome do Filho, um tremendo nome que eu e você precisamos ouvir com muita atenção, olhar com muita consideração, porque é um nome superior, único. Na verdade, o texto está dizendo que este nome é incomparável. É isto que o texto está dizendo. Não há nome como este. É um nome incomparável. E aí a pergunta cabe a você. Qual é o nome mais distinto para você enquanto se atravessa essa vida, este mundo? Qual é o nome superior para você enquanto você caminha na sua vida e os seus anos vão passando? Qual é o nome? Qual é o nome? Que nome o atrai, o fascina, domina a sua vida, os seus hábitos, os seus projetos? Que nome ou em que nome você coloca a sua existência? Que pela graça de Deus você não coloque nenhum outro nome, mas somente este nome incomparável, o Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Este nome tremendo, neste nome tremendo. Mas depois ele continua falando dos anjos, e nos fala dos anjos como servos, simplesmente servos. Diz lá o verso 7, citando o Salmo 104, faz dos seus anjos ventos, servos clarões. Então os anjos estão aí como elementos a serviço de Deus para o que precisar, inclusive identificado com elementos da natureza, para figurar a ação deles, mas também trazendo-os a este nível tão limitado da criação, os elementos como ventos e clarões, mas enfim, eles são simplesmente servos. É interessante o último verso que lemos, o verso 14, é um verso que é uma pergunta, uma longa pergunta: quem são os anjos? Não são eles os ministradores que servem então ao povo de Deus na obra da salvação? Uma pergunta, e a pergunta é retórica, a resposta é sim. Quer dizer, todos sabem que é isto. É uma forma de se colocar uma afirmativa através de uma pergunta. Então, os anjos são que ministradores. A palavra aí é a palavra que, de onde vem a palavra diácono, aquele que serve. Os anjos servem, e servem o que? O povo de Deus. Eles estão olhando a nossa salvação, servindo aquilo que Deus quer que seja feito, etc., em alguma forma. Mas, enfim, eles são apenas servos. Servos desta grande obra de Deus, inclusive da redenção em Jesus Cristo. Mas o autor vai citar o Deuteronômio 32, quando diz, todos os anjos lhe adorem. No verso 6 aqui. Todos os anjos lhe adorem. Esses anjos são apenas servos, que inclusive devem adorar a Jesus Cristo, Deus conosco. Os anjos devem adorar Jesus Cristo. A verdade é que o culto, então, é devido a Jesus Cristo. O culto é devido ao Filho, inclusive pelos anjos. Tal é a glória dele. Simplesmente Deus revelado no Filho. Por isso a questão, a minha vida e a sua, é o que é que estamos adorando? Adoramos a quem ou ao quê? O que é que está no nosso altar? Ali nós queimamos o nosso incenso, nossa devoção, consome os nossos dias. A quem é que estamos cultuando? O culto, então, é devido ao Filho, e os anjos devem adorá-lo, e assim eu e você também. Mas ele continua falando do Filho, esse que tem esse nome superior aos anjos, e ele vai falar dele de uma forma muito vitoriosa, de uma forma única em termos de vitória, porque, citando o Salmo 110, o verso 13, diz o que? Senta-te à minha direita,
até que eu faça os seus inimigos, ou dos seus inimigos, um estrado para os teus pés. Fala então de que Deus em Cristo tem uma obra tremenda, e que Cristo ainda haverá de pisar, estar acima de todos os poderes malignos deste mundo. Cristo vitorioso, vitorioso sobre tudo e sobre todos, mas não uma vitória temporária, uma vitória que pode se expirar, um dia acabar, não, uma vitória permanente, diz o verso 8, citando o Salmo 45, o teu trono, ó Deus, subsiste para sempre. Veja aí, aplicando o Salmo a Jesus Cristo, vai chamar Jesus Cristo de Deus. O teu trono, ó Deus, o trono do Filho, que é o trono de Deus, subsiste para todos sempre. Aliás, Davi era considerado o trono de Deus, porque ele era o homem de Deus para Israel. Mas de uma forma limitada, e agora em Cristo de uma forma plena, o reinado eterno que foi prometido a Davi, o teu reino não terá fim, ou a sua dinastia irá permanecer. Jesus Cristo da linhagem de Davi, de Judá, é então Deus conosco, cujo trono subsiste para todo sempre. Tudo que você vê há de passar, tudo aquilo que é cultuado pelos homens há de passar, tudo aquilo que homens e mulheres estão buscando como a causa última da vida, e se entregando com todo o afinco, e se ocupam com aquilo, ou só falam naquilo, são consumidos por aquilo, tudo vai de passar, os reinos, os poderes deste mundo, poderes tão malignos tantas vezes, tudo há de passar, porque só subsiste para sempre o trono de Deus, o trono de Cristo. Os poderes políticos vão passar, partidos políticos vão passar, tudo vai passar. Somente o trono de Deus em Cristo subsiste para todo sempre. Ele é permanente, simplesmente. Então o texto está falando de que esta superioridade não somente tem um nome incomparável, não somente o culto é devido, mas também envolve um trono absoluto. Um trono absoluto, não há poder que possa repartir governo com ele e nem mesmo se sobrepor a ele. Todo ser humano considera, não é verdade, algo ou alguém como absoluto, se entrega a algo, a uma causa, a uma ideia, a um anseio, e aquilo se torna então o que o domina, o governa, sempre buscando que algo que me dê garantia, isso que a pessoa pensa, algo que me dê descanso, ponto de parada. Mas nada é absoluto, não é um trono absoluto, passa. É preciso olhar para Cristo, porque ninguém e nada tem um trono absoluto, somente Ele tem. Aí está a superioridade manifesta nesse texto, mas ele avança para nos falar algo tremendo. Diz que através do Filho, o verso 2 diz, por meio de quem fez o universo. E o verso 10, citando o Salmo 102, diz, no princípio firmaste os fundamentos e os céus. E nós temos aqui presente, então, nesse texto, a doutrina da Trindade, tão bem elaborada na história da igreja, refletindo as manifestações que aparecem nas Escrituras. Jesus Cristo, o Filho, que foi encarnado, mas que também é divino, é Criador. Por meio dele o universo foi feito. Aquele Cristo que estava na cruz e que morreu por nós, como um de nós, é também aquele que fez o universo. No princípio, ele firmou os fundamentos e os céus. Quem é Jesus Cristo? Não há igual. Ele é pré-existente. Jesus Cristo não começa com o Natal, enquanto Filho de Deus. Estava na criação já, quando os fundamentos foram lançados. Mas é interessante ver que a criação tem data de vencimento. A criação é datada. Citando ainda o Salmo 102, no verso 12,
ele vai dizer diversas coisas, mas entre outras coisas, diz que o universo e a criação, como roupa, eles serão trocados. Como roupa serão trocados, serão enrolados e colocados de lado. Mas continua o texto de Hebreus, citando ainda do Salmo 102, dizendo: permaneces, falando de Jesus Cristo, o Filho superior, permaneces o mesmo e teus dias jamais terão fim. Não tem data de expiração, não pode ter, nunca terá. Permaneces o mesmo, os teus dias jamais terão fim. Então nós encontramos aqui um reinado permanente, um reinado que começa na eternidade, antes de nós, está no momento reinando e reinará para todos sempre. Um reinado permanente. O nexo, o ápice da vida, é desejado por todos e acaba sendo atribuído a algumas causas ou algumas pessoas. E se não encontramos ou não queremos ter isto, a ausência desse ápice, esse nexo, é necessariamente sublimada a um grande custo, porque sacrifica o próprio espírito humano que ansia por esse nexo, esse ápice. Mas esse nexo, esse ápice está no reinado permanente do Filho Jesus Cristo. E aí nós temos então este nome particular, incomparável, que só Jesus Cristo tem, que então torna o adorá-lo, o cultuá-lo em algo devido. É assim porque o trono dele é absoluto e por isso tem um reinado eterno. Por isso Jesus Cristo é superior aos anjos. Mas o que o autor está dizendo aqui é que a superioridade de Cristo, me escute bem, a superioridade de Cristo não é que ele é apenas superior, mas é que ele tem uma superioridade exclusiva. Exclusiva. Uma superioridade que é única. Ninguém poderia ter e nem um dia deixará de ser. E só Ele pode ter e só Ele tem. Nas ciências do marketing, entre as estratégias, há uma da exclusividade. Eu creio que todos nós já fomos alvos desta estratégia do marketing de exclusividade. Olha, seu nome foi selecionado para um bônus aqui na loja. Sabe, o seu nome foi selecionado para um consórcio de grupo seleto que nós estamos formando. E daí por diante, esta ideia de exclusividade, uma forma de captar a freguesia. Eu lamento, inclusive, porque isso aí entra na mídia de forma muito forte nos nossos dias, quando, por exemplo, tenta-se criar uma interatividade com o espectador. Aí, de vez em quando, por exemplo, está transmitindo um jogo de futebol, de vez em quando cita ali alguém que enviou, não é, um WhatsApp, seja lá o que for, e dá a impressão para quem ouve que, de forma exclusiva, ele está participando de tudo aquilo. É tudo uma estratégia de marketing, não tem nada de exclusividade nisto. Não tem nada de exclusividade nisso. Eu, inclusive, lamento que as igrejas, enquanto lutam aí com a questão virtual da internet, e aí as igrejas começam a embarcar nisto também, contrata alguém para fazer interatividade, que na verdade é fake, não é real, e para dar a impressão à pessoa que ela está sendo tratada de uma forma exclusiva, atenciosa, como se ela estivesse aqui em comunhão, em interação conosco, em aconselhamento, etc. Mas não é apenas um jogo de marketing, captar a audiência, achar que então a audiência tem um lugar ali de primazia, mas não é nada disso, é um nome ou outro citando aqui, e com isso tentando atrair as pessoas. A verdade é que Jesus Cristo não é uma estratégia de marketing na exclusividade. Ele é exclusivo no que Ele é. E ninguém mais tem esse lugar. Ele é quem Ele é e só Ele é.
A questão então do texto, meu irmão, minha irmã, você que me ouve aqui nesta manhã, não é sobre a inferioridade dos anjos. Este não é o ponto, não é a preocupação do autor. A preocupação do autor é que Cristo é superior a tudo e a todos. Os anjos são usados apenas como uma forma de argumento, um instrumento de argumentação, para nos falar de Jesus Cristo, que está acima de tudo e de todos. Como os anjos eram muito importantes para eles, com algumas visões corretas, alguns entendimentos errados, ele vai tomar isto que eles consideram com tanta importância apenas como um ponto de argumento, porque ele quer falar, na verdade, não de anjos, mas do Filho, este nome superior, esta superioridade exclusiva. Nós vivemos os dias do secularismo, a religião está aí, a religião secularista. A religião secularista é a religião do material, do financeiro, do dinheiro. É a religião do prazer aqui e agora. O amanhã não sabemos, não existe talvez. Faça o que gosta aqui e agora, com toda a força, é o presente apenas. A religião que busca o poder, o domínio, ser importante, o status, e as pessoas então queimam as suas vidas no altar do secularismo. Quando ele fala de Jesus Cristo e fala dos anjos, não é um ataque aos anjos e nem querer dizer que anjo é inferior, mas que Cristo é superior. Ele é superior, meu irmão, minha irmã, ao secularismo. Ele é superior ao dinheiro, o prazer e o poder. Ele é maior do que tudo isto. Essas coisas são pequenas e não responde ao anseio mais íntimo do ser humano. E podemos andar pela religião do secularismo, nos entregarmos a estas coisas, mas mais cedo e mais tarde, o teste da vida e da existência vai testar o secularismo, ele vai ser achado pequeno. Não vai responder às últimas questões humanas, inclusive aquela questão: para onde estou indo? Qual é o destino diante da eternidade? Só Jesus Cristo pode responder. Ele é superior, ele é um nome superior ao secularismo. Ele é um nome superior às outras religiões. As outras religiões, Jesus não é apenas aí mais um entre os fundadores de religião. Ele é superior de forma exclusiva. Só Ele é. E Jesus Cristo não serve para esta união de religiões, por causa da sua exclusividade superior. E se o mundo quiser fazer uma união de religiões, o mundo precisa descartar Jesus Cristo, porque ele não vai encaixar com esse programa. As outras religiões talvez se consiga com boa ginástica, quem sabe uma certa união, mas com a fé cristã, a fé do Novo Testamento, quem Jesus Cristo é, não Jesus Cristo na especulação das pessoas, mas naquilo que as Escrituras dizem, não dá para fazer isto. Ele é superior, ele vai ter que ser primeiro, e sendo o primeiro, ele é que vai dizer o que é e o que não é. Enfim, é assim que Jesus Cristo é superior às outras religiões, fundadores. É nesse sentido, é Ele que é e somente Ele é. Mas diante desse secularismo, a camisa de força é muito apertada para o espírito humano. E o ser humano, então, quando dá as costas a Deus e a Jesus Cristo, e entra para a religião secularista, ele se sente oprimido, e ele precisa válvulas de escape para o seu espírito. Quando não crê em Deus, o que acontece? Passa a crer em outras coisas, que não são Deus e que são pequenas. Por isso o misticismo domina também os nossos dias, todo tipo de busca mística. Pesquisa recente, aliás, li no jornal, hoje ainda, pesquisa recente diz que 87% dos americanos acreditam em algum aspecto da chamada New Age, ou Nova Era, aquelas coisas místicas que têm muito mais a ver com o budismo e outras coisas, hinduísmo, etc. 51% recorrem ao tarô ou adivinhação.
numa sociedade, num pensamento descrente, que se diz até ateu, surge o misticismo como válvula de escape, se apegando a coisas tão incapazes. Entre os franceses, a pesquisa diz que 49% dos jovens franceses creem que a astrologia é uma ciência. A astrologia é uma ciência. Lá na França, os racionalistas franceses, 49% dos jovens, essa geração que não conheceu o Evangelho lá, essa geração que já então pertence à segunda ou terceira, que não fala de Cristo e nega toda a verdade do Evangelho, vai para onde? Vai para a astrologia e vê-la como ciência. Deus não, o guiar dos planetas sim. Aí está o misticismo crescente. E a busca de espírito guias, a busca de médiuns, a busca de gurus. Mas Jesus Cristo é superior a todo esse misticismo. Ele é superior à nova era, ele é superior a tarô, ele é superior à astrologia, ele é superior a espíritos guias, ele é superior a médiuns, ele é superior a anjo da guarda, ele é superior ao pensamento positivo, ele é superior aos pastores midiáticos da palavra de fé e das revelações. Jesus Cristo é superior a tudo isso. Esta é a mensagem desse texto de Hebreus, porque a superioridade dele é exclusiva. Só ele é, e mais ninguém. E mais ninguém. Não uma superioridade, então, de Jesus Cristo, sincretistas, como se ele pudesse, então, repartir superioridade, compartilhar com outras coisas, mas uma superioridade exclusiva. Agora, há uma diferença entre saber da superioridade exclusiva de Cristo e parar, descansar na superioridade dele e viver nessa superioridade. Há uma diferença. Alguns não sabem, e quantos crentes sabem, mas não param aí e não vivem nessa superioridade. Também estão querendo encontrar algo mais. Estão buscando outros nomes. A mensagem da palavra de Deus é que a superioridade de Jesus Cristo é exclusiva, é a única e não há outra igual. O crente em Jesus Cristo precisa parar em Cristo. Essa superioridade dele, então, se torna única, singular, suficiente. Se eu olho para aquele que tem o nome de Filho, eu não preciso mais nada. Eu preciso parar em Jesus Cristo. E sabe, quando você ouvir, então, o nome Jesus ou Jesus Cristo, lembre-se de Hebreus. E ao lembrar de Hebreus, ao ouvir o nome dele, pare, reverencie. Ele fez os céus e a terra. Ele tem um trono absoluto. O reinado dele é permanente. Ao ouvir o nome de Jesus Cristo, não ouça como um nome humano. Não ouça como você ouve, talvez, o nome de um fundador de religião. Ao ouvir o nome de Jesus Cristo, pare e reverencie, porque você está citando simplesmente aquele que é o mais glorioso. E então parar com a sua vida, satisfazer-se na superioridade exclusiva de Jesus Cristo. Será que eu me satisfaço nisto? É uma das coisas que o texto de Hebreus está querendo fazer com aqueles ouvintes, aqueles leitores. Cuidado com esta fascinação com outras coisas, anjos. Você precisa encontrar o seu descanso, a sua satisfação final. Tenho Cristo, Cristo superior, exclusivo, e isso me basta, e não preciso mais nada. E por isso Ele é meu ponto de descanso. Ele é o ponto de descanso.
E nele descansando, não preciso, por exemplo, de especulações no futuro com astrologia, com tarô, por exemplo. Não preciso de buscas de visões espirituais. Eu conheço o Filho, exclusividade superior, que me satisfaz e eu paro nele. E eu descanso nele. Encontrei aquele que é e que somente ele é, e não preciso de mais nada. Esta é a mensagem de Hebreus. Esta é a mensagem que precisa estar na sua vida. O grande chamado é este: entregue-se ao descanso, à plataforma de descanso da exclusiva superioridade de Cristo. Aquele que, inclusive, diz o texto que nós lemos, fez a purificação dos pecados. O texto tem Cristo pré-encarnação, o Cristo Filho na criação. Nós temos Ele diante da eternidade, permanece para sempre o teu trono. Mas temos também o momento quando Ele se faz um de nós, para a purificação dos nossos pecados, para o perdão que não merecemos, para a reconciliação misericordiosa com Deus em Cristo. E por isso nós podemos viver no Filho, Deus conosco, em relacionamento com Ele, descansando nele, porque Ele é tudo, e por ser tudo, é tudo que nós precisamos. Que Cristo seja a superioridade exclusiva na vida de cada um aqui, hoje e para sempre. E você encontre finalmente o descanso e a paz no meio dos caminhos incertos da vida, em meio às suas lutas com o mal e o pecado, que você possa parar em Cristo Jesus e possa lembrar: Ele é superior, eu paro nele, porque Ele é tudo o que eu preciso. Vamos orar.